Olá, você que acompanha mais esta mensagem. Nós estamos aí, numa série de 3 mensagens, de 3 capítulos, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E desde já eu queria te agradecer, você que acompanha nessas mensagens, e já queria te pedir para você comente aqui embaixo nos seus comentários, porque os seus comentários que ajudam as pessoas a ficarem mais esclarecidas, que os seus comentários que ajudam, as pessoas a ter mais entendimento da palavra, porque essas mensagens nada mais é para estar dando força, está te ajudando de alguma forma nessa caminhada terrena. E hoje vamos estar falando aqui, de Deus Filhos, vamos estar falando do Espírito Santo de Deus. Então, para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se no nosso canal para receber todas as mensagens, que aqui foram postadas. E se você gostar, aqui através da plataforma digital, deixa seu joinha, beleza? Então, hoje nós vamos falar da divindade do Deus Filho. O Deus que ele é tão sublime de graça, que ele é o nosso autor e nosso consumador de nossa fé. E eu separei um texto da Bíblia para nós estarmos aqui se banqueteando, para nós estarmos aqui meditando na palavra dele, que está lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o fortificar. Em retidão e justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isto. E esse texto aqui de Isaías, ele é tão sublime, tão gracioso, que ele vem dizendo aqui acerca de Jesus Cristo. E como não, a gente pegarmos a Bíblia Sagrada para estar falando desse nome que é de todo nome. Porque a palavra de Deus fala, ela nos dá a menção que desde o início da criação, Jesus Cristo já estava presente. Interessante que Gênesis 1:1, e Gênesis vai dizer no capítulo 1, ali em diante, até chegar no versículo 26, que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E esse façamos, que está no plural, quer dizer que então tinha ali seres, pessoas, junto com Deus. Porque se Deus diz façamos, ele não estava sozinho. E aqui é uma clara menção de que a Suprema Trindade estava ali reunida. A Suprema Trindade estava ali reunida quando Deus fala: façamos o homem do pó da terra, que governará toda a terra, todos os animais, toda a terra será submissa ao homem. Então ali já começa a primeira aparição da Suprema Trindade. Jesus Cristo então já começa a dar ali a sua primeira forma. Jesus Cristo então começa a dar primeira aparição ali no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E é interessante que se nós pegarmos um pouquinho mais para frente, se nós pegarmos algumas linhas teológicas, a gente vamos conseguir enxergar e vamos conseguir ver Jesus Cristo em todo o tempo da caminhada da Bíblia. Interessante que tem umas linhas teológicas que dizem que quando o povo saiu da terra do Egito, ali guiado por Moisés, e eles estavam ali no deserto, ali caminhando, e quando Moisés, ele pega o seu cajado, ele pega a sua vara e ele toca naquela rocha, e aquela rocha, ela sai água pura, água viva, água limpa. E muitas linhas teológicas, ela vem dizer que aquela pedra era o próprio Jesus Cristo de Nazaré.
É tanto que a palavra de Deus fala que Cristo ele tem água. Ele tem água e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então aqui nós já vemos a primeira aparição da graça de Jesus Cristo. E é interessante que se nós pegarmos um pouco mais adiante, ou um pouco mais para trás, nós vamos ver ali a história maravilhosa de Abraão. Abraão que um dia ele recebeu um propósito, uma chamada de Deus para sair da sua terra e do meio de sua parentela. E ele em Terã, junto com seu pai, Abraão recebe essa promessa de Deus. E Abraão ele sai por um rumo onde ele não sabia e nem conhecia, ele somente confiou na palavra de Deus. E um dos textos mais lindos da Bíblia que nós podemos nos banquetear é onde Deus fala para Abraão olhar para o céu e ele tentar contar as estrelas, que assim ia ser a sua descendência. E nós bem sabemos a história que Abraão já era elevado em idade, Sara já era elevada em idade. E quando Abraão está ali na casa dos seus 80, 90 anos, ele recebe uma promessa de um filho da promessa. E é interessante que a palavra de Deus fala que Abraão ele cai na risada, na gargalhada ao receber aquela promessa de Deus. E quando ele conta a Sara meio que disfarçando, ela também dá um sorriso. E porque Cristo ser um ser alegre, ser um ser que ele comunga com a alegria do ser humano. Cristo ele faz uma coisa ali tão linda, tão maravilhosa. E Sara então concebe aquele filho e coloca o nome do filho de Isaac, ou Isaca, segundo a tradição. E se nós formos pegar a tradição de Isaac, quer dizer risadinha. Olha que Deus fez, Deus pegou com aquela risada de Sara, Deus pegou aquela risada de Abraão e transformou aquela risada na risadinha, na obra mais bonita que Abraão ele ia ter. E é interessante que aquele filho da promessa de Abraão, o risadinha de Deus, o risadinha de Abraão, o risadinha de Sara. Certa feita, Deus ele faz um pedido muito duro para Abraão. Deus ele pede para Abraão que ele sacrifique o único filho que ele tem, ele sacrifica a única descendência que Deus tinha dado para ele. E Abraão, por ser um homem temente, por ser um homem que tem o coração voltado para Deus, ele não hesita em cumprir a ordem do Pai. E é interessante que Deus ele tinha feito a promessa de olhar as estrelas do céu e não poder contar. E hoje Abraão se depara com aquela situação. E mesmo assim ele foi fiel porque ele acreditava nesse Deus que é supremo. E fica imaginando a cena. Abraão pegando a Isaac e conduzindo ele até o alto daquele monte Moriá. E é interessante que fico eu imaginando que no caminho ali, Isaac, o risadinha, pergunta para seu pai: pai, mas aqui está a lenha, aqui está o altar, mas aonde está o cordeiro? E aqui entra uma palavra tão maravilhosa, de tanto poder na minha vida e na sua vida, que Abraão diz: Deus proverá. Então Abraão, quando ele monta aquele altar ali, quando ele coloca aquelas pedras e ele coloca aquelas lenhas ali para queimar, e Abraão, quando ele deita Isaac sobre aquele altar, e quando ele levanta aquele cutelo, aquela faca, aquela adaga para sacrificar o único filho, eis que aparece ali um anjo de Deus, dizendo para Abraão não sacrificar o único filho. E quando Abraão olha para o lado, eis ali um cordeiro imaculado, um cordeiro limpo, com suas lãs todas branquinhas, sem mancha, sem mácula. E aqui a história teológica é tão linda que ela vai nos dizer que aquele cordeiro era Jesus Cristo de Nazaré.
E aqui começa a primeira obra de Jesus, o projeto de Deus que veio do céu, começa a dar os seus primeiros traços, os seus primeiros ramos. Aqui Jesus Cristo, ele dá a sua vida para Isaac. E é tão lindo a história contar que Jesus Cristo ali, ele como na figura daquele cordeiro, ele é sacrificado no lugar de Isaac. E aqui nós conseguimos ver a aparição gloriosa de Jesus Cristo na terra. E é interessante que no decorrer, no desdobrar ali daquela história, nós vamos ver muitos profetas ali usados por Deus, como o profeta Isaías, que preveu a vinda de Jesus Cristo, nosso autor e consumador da nossa fé, mais de 400 anos antes. Mais de 400 anos antes do nosso Criador se manifestar na terra, Isaías já vinha dando os traços dele, como nós lemos aqui no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino vos nasceu, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. E muitos profetas nessas linhas teológicas, usadíssimos por Deus. Como não lembrar do profeta Isaías, como não lembrar do profeta Eliseu, como não lembrar do profeta Elias. Elias que um dia ele orou e o sol parou. Elias que um dia ele orou e ficou muito tempo sem chover sobre a face dessa terra. E como não pensar, Elias ali junto com os profetas de Baal, para provar que Deus ele era maior do que todos, para provar que Deus ele era soberano acima de qualquer Deus. Deus então na aparição de fogo, ele vai sobre aquele altar que Elias tinha feito, e Elias tinha molhado muitas vezes aquele altar, e sabendo que os profetas de Baal chamavam sobre Baal, e Baal não apareceu, e Elias com uma só palavra, e Deus ele na forma corpórea de fogo, ele lambe todo aquele altar, toda aquela lenha, toda aquela água, para provar que ele é mais poderoso. E é interessante que no decorrer ali da história, os profetas de Deus fizeram grandes maravilhas no nome de Deus. Só que aqui na história agora a gente entra num tempo obscuro, num tempo de silêncio, porque a Bíblia vai dizer que dentre os profetas até a aparição de Jesus Cristo foram 400 anos. 400 anos sem que Deus se comunica com o homem. 400 anos sem ouvir falar da divindade do Deus Todo-Poderoso. Fico imaginando Deus no céu, com o Espírito Santo e Jesus ali. E então Deus ele tem uma ideia de mandar o Filho dele unigênito sobre a face dessa terra. E aqui começa o projeto, como de início de Gênesis, que a gente viu as primeiras aparições, como ali a pedra que jorrou água com Moisés, e como ali com Abraão, o sacrifício vivo, Jesus Cristo em forma de cordeirinho. Aqui começa o projeto de Deus. E a Bíblia bem nos fala que uma virgem chamada Maria, ela veio dar a luz então do Espírito Santo. E é interessante que a obra de Deus, o projeto de Deus, ele é tão completo que José ele pensou em despojar de Maria. José ele pensou de não registrar o menino. José pensou de não assumir Maria com aquele menino. Mas aí vem um anjo de Deus em sonho a José. E diz para José que aquele ali ia ser o príncipe da paz, ia ser o rei de toda a nação, ia ser o homem que pregou nessa terra de mais maravilha, graça, ia ser o maior homem que pisou sobre a face dessa terra. E aqui nós sabemos a história dos 3 reis magos que trouxeram a mirra, o ouro, o incenso ali,
para adorar, porque aqueles 3 reis magos tinham o Espírito Santo e eles viram, eles acreditou na da divindade de Jesus Cristo. E mesmo assim Satanás ele tentou parar o projeto de Deus. Quando o rei Herodes ali soube daquela notícia, ele manda matar todas as crianças. Mas Deus ele vai juntando as pedras ali do quebra-cabeça e de forma magistral ele despista o rei Herodes. E aqui a história de Lucas no capítulo 7, no versículo 2. Lucas ele vem a dizer ali os primeiros passos. Que Maria, ele estando ali naquele estábulo, estando ali naquele predinho, estando ali sobre aquela casa. E Jesus Cristo, então, ele é concebido, ele é nascido. Maria, então, pega e enrola ele numa faixa de pano e deita ele sobre uma manjedoura. E é interessante que os próximos versículos diz que ele não podia ficar instalado em nenhum dos quartos da casa. Mas ele ficou ali naquela manjedoura, naquele quartinho ali junto dos animais. E tudo isso para provar que Jesus Cristo ele veio na forma mais humilde que poderia ser. Entenda comigo, Jesus Cristo ele poderia vir no maior palácio que existia naquela época. Jesus Cristo ele poderia ter deitado num berço de ouro naquela época, não. Porque a palavra de Deus fala que ele deixou a sua glória, que ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade, mas ele veio como um servo. E no decorrer da história a gente vai vendo esse projeto maravilhoso, essa obra maravilhosa de Deus. E a gente nos pegamos ali que Jesus com 12 anos de idade, ele faz a sua primeira aparição, ele estando junto dali com os sábios, ele estando ali junto dali com os professores daquela época. E ele estando ali, ele ensinava, ele mostrava a grandiosa graça da divindade que é o nosso Deus. E todos se maravilhavam ali com Jesus Cristo. O falar dele, o gesto dele já impressionava com os 12 anos de idade. Os traços dele ali da divindade de Jesus Cristo, com seus 12 anos já estava sendo aflorada a magnífica graça e obra de Deus. E é interessante que Jesus Cristo então ele vai crescendo e a Bíblia fala que ele vira um carpinteiro. Que não há árvore que ele não possa endireitar, que não há nada que ele não possa fazer. O grande carpinteiro daquela época. E ali ele no auge com os seus 30 anos de idade. Ele chega ali perto do Rio Jordão. E ali havia um homem cujo nome era João Batista. Um homem que comia mel silvestre, selvagem. Que vestia de roupas de pele de animais silvestres. E esse homem chamado João Batista, ele batizava as pessoas ali nas águas do Rio Jordão. E quando chega Jesus Cristo, o Espírito que está em João Batista, o Espírito Santo que está em João Batista, ele se identifica com o Espírito de Deus. E aqui é uma das falas mais lindas que tem na Bíblia, que João Batista diz: como pode eu, um homem, batizar o meu Senhor, o meu Redentor, o meu Salvador? Um homem sendo eu que não sou digno nem de desatar as sandálias que está sobre os vossos pés. Essa é a obra divina do Espírito Santo. É interessante que esses traços que nos diz que o Espírito ele se comunica com outro Espírito. É por isso que ele não te deixa enganado. E Jesus ali diz para João Batista: deixa como está. E é tão maravilhoso que João Batista, quando ele mergulha o Senhor, quando ele mergulha o Salvador, e quando Jesus ele se submerge daquelas águas, desce uma pomba na forma de um Espírito Santo e pousa sobre a sua cabeça. E ele vem a fala do nosso Deus grandioso, dizendo: esse é o meu filho amado.
a quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado, a quem me dá alegria. Esse é o maior projeto, é o meu filho amado que eu enviei sobre essa terra. E é interessante a história linda de Jesus Cristo, que os próximos passos que Jesus vai dar, e Jesus Cristo, onde que ele passava, ele curava. Jesus Cristo, onde que ele passava, era manifesto a divindade, a glória que estava sobre ele. Mas é interessante que todavia ele só se humilhava. Entenda uma coisa, meus irmãos, Jesus ele não pediria nada em troca daquela época. Jesus, quando ele curava, ele libertava, ele não pedia nada em troca. Jesus ele só se doava. E a palavra dele fala que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Jesus Cristo hoje ele quer que você entenda que ele está aqui para você. E ele não te pede nada em troca, somente que você crê nele, que você se entrega de todo o seu coração. Porque ele quer fazer essa obra extraordinária na sua vida, sem te cobrar nada, sem cobrança, sem nada, mas sim a vida dele na sua vida. E é interessante que a palavra de Deus fala no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 24, que ali havia um leproso. E esse leproso, ele estava à beira de um tanque na cidade de Siloé, na entrada de Siloé. E ali havia um tanque da maravilhosa graça de Deus, que tinha anjos que tocavam naquelas águas, e todas as vezes que um descia e submergia naquela água, ele era curado. Porém, aquele homem leproso, aquele homem que estava ali com lepra, aquele homem que estava paralítico ali na cidade de Siloé, ele não conseguiria movimentar as suas pernas. Ele não conseguia chegar até o poço de Siloé, e a palavra de Deus fala que não havia ninguém que poderia colocar aquele paralítico. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus pergunta para aquele paralítico: o que é que eu te faça? E aquele paralítico diz para Jesus: todas as vezes que eu tento pular no tanque, chega alguém na minha frente e pula ali antes de mim, e ele é curado, e eu não consigo receber a minha cura. Mas Jesus Cristo, com a sua divindade maravilhosa, com a sua maravilhosa graça, ele chega naquele paralítico e ele diz: você está curado. E aquele paralítico levanta e anda. Juntamente ele fez assim com a cura daquele leproso também, como a gente está dizendo aqui no livro de Mateus, que ele cura aquele leproso da sua lepra, porque quem era leproso não podia entrar na cidade, porque era se considerado imundo. E o livro de Mateus fala sobre a cura desse leproso, que ele voltou a se socializar, e fala da cura desse paralítico ali na porta da cidade de Siloé. E uma das mensagens mais lindas, uma das mensagens mais maravilhosas que engrandece o meu e o seu coração, no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 2 ao 7, ele vai contar uma história que uma mulher havia 12 anos. 12 anos ali perdendo sangue. E é interessante que o sangue significa vida. 12 anos que aquela mulher ela perdia a sua vida. E se nós aprofundarmos um pouco mais, a mulher naquela época ela era se considerada suja, ela era considerada imunda, e ela não podia viver na sociedade. E os moradores locais, os habitantes daquela época faziam um arraial, faziam uma tenda fora da cidade para todos aqueles que eram sujos. E 12 anos essa mulher vivia fora da cidade, vivia naquele arraial, junto com leprosos, junto com pessoas que não podiam viver na sociedade, porque era considerado sujo. E aquela mulher vendo Jesus Cristo de Nazaré passar na cidade, aquela mulher se enche de fé e de esperança, e ela diz no seu coração: se eu apenas tocar nos seus vestidos, eu vou ser curado. E essa linda história conta que a mulher foi passando no meio de todo mundo e ela tocou na ponta da orla do vestido do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E quando ela toca na orla do manto de Jesus, que sai ali virtude, Jesus diz: quem me tocou? E Pedro, do lado ali de Jesus, fala: mestre, a multidão ela te espreme, a multidão ela te comprime, então qualquer um pode ter tocado. Mas Jesus diz: não, quem me tocou precisava desse toque, porque de mim saiu virtude. E eu fico imaginando aquela mulher tremendo, aquela mulher então ali, ela com o seu coração cheio de temor. Ele então vira para o mestre e fala: Senhor, fui eu que te toquei, porque há 12 anos eu vivia com enfermidade incurável, mas tocando nas suas vestes curada eu fiquei. E Jesus Cristo disse para ela: vai, que a tua fé te salvou. E um pouco mais adiante, em João, no capítulo 11, no capítulo 11, no versículo do 1 ao 46, vai dizer que havia um homem no meio daqueles todos ali, que ele era amigo de Jesus. E que esse homem veio a falecer um certo dia. E que as irmãs daquele homem buscaram por Jesus. Diziam elas: como pode? Jesus não está aqui quando o nosso irmão ele veio a falecer. E é tão linda a história de Lázaro, porque quando Jesus chega na porta daquele túmulo, Lázaro já estava morto, já fazia 4 dias. Lázaro fedia mal. E Jesus Cristo, então, quando ele chega ali diante daquele túmulo, que ele diz: Lázaro, sai para fora. Todo mundo se maravilhou com aquela autoridade, todo mundo se encheu seu coração naquela autoridade. Porque o defunto já estava mal, já havia 4 dias, já estava putrificado, a carne já estava fedida, mas ele disse: Lázaro, sai para fora. E todos diziam: quem é esse que tem todo o poder para trazer a vida de volta para o morto? Quem é esse que tem todo o poder ao ponto de conseguir ressuscitar o morto? Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré, e ele pode ressuscitar os seus sonhos, ele pode ressuscitar a sua vida mesmo quando você acha que não tem mais jeito. E nós sabemos dessa maravilhosa graça, que Lázaro ele fora ressuscitado ali, depois de 4 dias Lázaro ressuscitou, pelo poder magnífico do grandioso Jesus Cristo. E hoje nós vivemos na base dessa fé. Hoje nós vivemos na base de segurar nas olas, de segurar nas vestes desse Jesus Cristo de Nazaré. Porém, a palavra de Deus fala que em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo sobre essa terra. Que nós devemos andar como ele andou, de fazer como ele fez. Porém, hoje nós vemos que não é bem isso que está acontecendo na nossa sociedade. Devido à ganância do ser humano, devido à ganância, e eu digo aqui muitas das vezes, dos nossos líderes religiosos, dos nossos pastores, devido a essa ganância de não olhar como fora Jesus Cristo na sua infinita humildade, tem querido trazer coisa para si só. E hoje em dia, infelizmente, o que nós vemos é tantas pessoas frustradas,